quero convidar vocês para nós começarmos a adorar o Senhor. Se puder, já vai mandando aí o convite para os seus amigos. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venham os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Prepara o ambiente aí, levanta suas mãos, começa a adorar o Senhor, começa a chamar pela presença dEle, começa a declarar a Ele o seu amor, a sua gratidão, aleluia. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Aleluia. Mande convite para os seus amigos, chame seus amigos para estarem conosco. Poderoso és, grandioso és, que venham os céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Eu profetizo a presença do Senhor nesse dia, na sua vida. Eu profetizo a presença do Senhor na sua casa. Aleluia! Consagre quem você é a Ele. Consagre os seus planos ao Senhor nesse dia. E tudo que nós consagramos a Ele, nós vamos ter vitória. Aleluia! Nós proclamamos o nome do Senhor. Nós declaramos que o nome do Senhor está acima de todos os nomes. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos estar falando nesse dia sobre o profético.
Nós precisamos ser uma geração profética. Nós precisamos ser um povo que tem esse entendimento e que se move debaixo dessa unção profética. Aleluia! Nós precisamos entender, amados, que o profético, ele abre janelas sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar nesse dia e declarar em nome de Jesus que o Senhor está abrindo sobre a sua vida janelas de oportunidades. Assim como Daniel, mesmo estando dentro da Babilônia, ele tinha uma janela aberta, ele tinha uma janela virada, voltada para Jerusalém. E eu quero dizer para você que Jerusalém, ela significa justiça e paz. Aleluia! O Senhor está abrindo os olhos do nosso entendimento para que nós venhamos nos mover nessa unção profética e venhamos ter uma janela aberta sobre as nossas vidas, para que nós venhamos estar alinhados com o tempo de Deus. Amém? Trazendo os propósitos de Deus para esse tempo, trazendo tudo aquilo que foi profetizado na eternidade para esse tempo, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Minhas lamparinas estão acesas, te adoramos, Senhor. Eu estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. Só bater que eu vou abrir pra você. Aleluia! Ouça a voz dele nesse dia. Uma geração profética precisa ser uma geração que ouve a voz do Senhor. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar você nesse momento para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Abra aí comigo em Eclesiastes, no capítulo de número 3, e nós vamos ler aqui o versículo de número 1, que nos diz assim: para todas as realizações há um momento certo, e existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo dos céus. Amados, a palavra diz que para todo momento, que para todo tempo, há um tempo determinado pelo Senhor. E esse tempo determinado para todas as coisas, quem determina ele não sou eu e não é você, é o Senhor quem determina. Ontem nós falamos um pouco sobre isso. Muitas vezes nós nos encontramos cansados, desanimados, porque nós estamos nos movimentando fora desse tempo de Deus. E nós precisamos nesses dias discernir que tempo é esse que eu e você estamos vivendo, para que toda a nossa movimentação esteja alinhada com o propósito de Deus, com o tempo de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, como eu já falei aqui, nós vamos estar falando sobre o profético. Mas quando nós falamos, amados, sobre o profético, nós precisamos ter a compreensão de uma coisa: o que é ser uma geração profética? O que é ser uma pessoa profética e se movimentar nesse profético? Muitas pessoas às vezes acham que ser profético, elas vão precisar criar alguma coisa, elas vão precisar inventar alguma coisa.
A primeira coisa que eu preciso entender, amados, que essa movimentação profética não tem a ver com eu inventar algo. Eu não preciso inventar nada. Eu só preciso discernir o coração de Deus. Eu preciso entender o coração do Pai. E então eu vou começar a me movimentar profeticamente. Ou seja, eu vou começar a trazer à existência para o natural aquilo que na eternidade já é. Aquilo que o Pai já liberou sobre a minha vida. Então isso é se movimentar debaixo dessa unção profética. E nós precisamos entender que essa geração, ela tem um tempo. Precisamos entender que nós temos um tempo. E esse tempo, amados, já está sendo contado. O relógio de Deus já está correndo. Às vezes a gente acha que Deus, Ele vai me esperar. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tem uma agenda. Que Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo já está correndo. Deus não vai me esperar. Eu preciso nesse tempo me alinhar com o tempo de Deus e começar a me movimentar dentro dessa movimentação profética, dentro dessa movimentação dos céus. Nós não podemos, amado, mais perder tempo. Nós não podemos mais errar. Não dá mais tempo de perder tempo. Não dá mais tempo de errar. E talvez você nesse momento, você vai se perguntar assim, se não tem mais tempo de errar, como que eu vou fazer se eu já perdi tanto tempo? Se eu já errei tantas vezes, como que eu vou fazer então agora? Deixa eu falar uma coisa para você. Deixa a graça do Senhor te abraçar nesse dia. Porque eu quero dizer para você, amados, que a graça de Deus, ela transcende o nosso tempo. A graça de Deus, ela transcende a matéria. A graça de Deus, ela transcende as nossas limitações. E quando nós entendemos isso e nós começamos a nos movimentar no profético, essa graça, ela vai transcender o tempo, ela vai transcender o que nós estamos vivendo. Então nós vamos nos alinhar com esse tempo, vamos alinhar a nossa movimentação, aleluia, e vamos trazer os céus para a terra, amém? Glória a Deus. Abre aí comigo agora no Evangelho de João, no capítulo de número 2. E nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo de número 1. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, façais. E estavam ali 6 jarros de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho,
não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais, que tiraram a água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Eu quero profetizar, eu quero declarar nessa manhã sobre a sua vida que o Senhor, Ele está guardando o bom vinho, que Ele está guardando o melhor vinho. Você ainda não provou do melhor vinho do Senhor. Eu profetizo que a terra ainda não provou o melhor vinho. O Senhor está para derramar nesses dias um vinho novo. Glória a Deus. Por isso, amados, nós estamos vendo toda essa movimentação na terra. Por isso nós estamos vendo toda essa movimentação nas nações. O Senhor, Ele está restaurando o odre. O Senhor não vai desperdiçar nada na minha e na sua vida. O Senhor não vai desperdiçar o melhor vinho em odres velhos. Ele não vai desperdiçar o melhor vinho em odres velhos. Por isso o Senhor, nesse tempo, Ele está restaurando o odre. O Senhor, nesses tempos, Ele está colocando a casa em ordem. Ele está alinhando todas as coisas. Deus está entrando nos lares. Deus me fez entender ontem o porquê dessas lives nesse horário do meio-dia. Amados, aleluia. Esse é o horário que nós estamos em casa para o almoço. Esse é o horário que nós vamos sentar na mesa com a nossa família. Há um apontamento de Deus nesses dias para a mesa. Há um apontamento de Deus nesses dias para a restauração dos lares, das famílias. Porque eu quero dizer para você que igreja não é aquele lugar físico onde nós nos reunimos 1, 2 vezes por semana. Eu quero dizer para você que igreja é a família. Nós precisamos, como família, nos levantar como igreja. Nós precisamos entender, nós somos a igreja. E o Senhor está apontando para esse lugar nesses dias, porque Deus está alinhando as famílias. Deus está alinhando a sua igreja para o grande dia do Senhor, que está perto. Então há um apontamento do Senhor para dentro dos nossos lares. Então o Senhor começou a falar comigo que era para nós começarmos essa live nesse horário do almoço, que é um horário que nós estamos como família reunidos à volta da mesa. E o Senhor está esses dias nos levando de volta para a mesa. Deus está tirando muitas pessoas dos púlpitos nesses dias e nos trazendo de volta para a mesa, nos trazendo de volta para o lugar da comunhão, para o lugar da restauração. Deus está restaurando o nosso ministério na mesa. Talvez, minha amada, você não está entendendo por que a sua vida parou, por que Deus parou algumas coisas. Entenda o processo, entenda o porquê, entenda o apontamento de Deus nesses dias. Nós não podemos perder mais tempo. Nós perdemos muito tempo, nós erramos muito, mas eu profetizo que a graça dele está te abraçando nesse dia, e a graça dele vai transcender na tua vida o tempo. A graça dele vai transcender na tua vida as tuas limitações. Aleluia! A graça do Senhor nesse casamento aqui em Canaã transcendeu o tempo. Aleluia! A palavra diz que estavam todos ali e de repente Maria, a mãe de Jesus, chega para ele preocupada e ela diz assim: olha, o vinho acabou, e agora? Amados, poderia faltar outra coisa num casamento, menos o vinho. Porque o vinho, ele simboliza a alegria. E como num casamento vai faltar alegria? Então Jesus, como homem, ele olha para Maria e ele diz assim: mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Então Maria, ela discerne
o tempo profético. Esse é um tempo de nós discernirmos o profético. Nós precisamos ser uma geração profética. Nós precisamos ser uma geração que se move nesse entendimento profético. O profético, ele abre janelas. Janelas falam de discernimento. Janelas falam de oportunidades. Deus está falando com a sua igreja. Eu estou abrindo janelas no meio do caos. Eu estou dando a vocês janelas de oportunidade. Eu estou trazendo discernimento. Deus está para trazer o melhor vinho. Ele está para derramar o vinho novo. Então Ele está restaurando os nossos odres nesses dias. Oh, aleluia! E às vezes a gente não está entendendo o processo. E às vezes a gente não está entendendo por que algumas coisas parecem que estão estagnadas nas nossas vidas. A gente não consegue entender por que, Senhor, que o Senhor está permitindo que o vinho acabe. Aleluia. E aí Jesus, aleluia, começa a se movimentar, porque uma palavra profética foi liberada. Ainda não era chegado o tempo dele como homem, ainda não era chegado o tempo dele se movimentar dentro do ministério dele, operando milagres. Mas Maria, ela discerniu aquele ambiente profético. Maria discerniu que ela podia se movimentar, trazendo aquilo que na eternidade já era. Maria então se movimenta nessa unção profética e ela transcende o tempo. E a graça abraça ela naquele momento. E ela libera uma palavra. Ela chega para aqueles serviçais e ela diz para eles: olha, façais tudo que ele vos ordenar. Aleluia. Nós precisamos entender uma coisa. Eu estava lá em cima orando antes de começar a live e o Senhor falou algo para mim muito tremendo. O Senhor falou assim para mim: eu estou vindo nesses dias com uma unção de velocidade. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua casa. Eu quero liberar essa palavra sobre os seus projetos, sobre os seus planos, sobre o seu ministério. Está vindo nesses dias uma unção de velocidade. Deus está derramando sobre a igreja velocidade. E você não vai caminhar, você vai correr. Glória a Deus. Porém, amados, o Senhor falou para mim que o combustível dessa velocidade chama-se obediência. Aleluia. Esse é um tempo como nunca de nós ouvirmos e obedecermos a voz do Senhor. Muitos homens de Deus nessa nação ouviram a voz de Deus, porém não obedeceram. Mas Deus está nos chamando para ouvir a sua voz. Ele está abrindo nesse tempo janelas, e que através dessas janelas, que fala de um discernimento, que fala de luz, que fala de entendimento. Por isso o Senhor está apontando nesses dias para a palavra dele. É tempo de nós nos voltarmos para a palavra. Gaste tempo com a palavra. Medite na palavra, coma a palavra, acorde com a palavra. Porque a palavra nesses dias vai trazer clareza. A palavra nesses dias vai trazer discernimento. A palavra nesses dias vai trazer luz para as nações. Então nós precisamos aproveitar essa janela de oportunidade e voltarmos a ouvir a voz dele. Mas não adianta só ouvirmos. Nós precisamos ouvir e nós precisamos obedecer. Nós precisamos, amados, desenvolver uma mentalidade profética para lidarmos com tudo aquilo que está acontecendo. Se nós não tivermos intimidade com o Senhor, se nós não tivermos intimidade com a palavra, como nós vamos ter discernimento daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias? Amados, se nós não tivermos essa mentalidade profética, nós vamos nos apavorar.
nós vamos ficar temerosos, nós vamos nos sentir inseguros. Mas se nós desenvolvermos essa mentalidade profética, nós vamos entender o que está acontecendo nesse tempo e aquilo que está para acontecer nos próximos dias, aquilo que está para acontecer no próximo ciclo, na próxima estação. Então Deus está nesses dias nos alinhando com o profético. Muitas pessoas acham que ser profético é se mover criando coisas, inventando coisas. Mas nós não precisamos criar, nós não precisamos inventar. Nós só precisamos nos alinhar com Deus e trazer à existência aquilo que já foi liberado nos céus, aquilo que já foi profetizado. Aleluia! Eu não preciso criar nada. Ele já criou todas as coisas. Eu só preciso estar ligado com Ele. Eu só preciso andar em intimidade com Ele e trazer a revelação daquilo que na eternidade já é. Eu preciso conhecer o coração dele e me fazer conhecido. O profético, amados, ele vai abrir na sua vida janelas e você vai começar a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Voltando aqui para Canaã, Maria discerniu aquele tempo. Maria discerniu aquela janela de oportunidade para ela trazer o profético. Então Maria agora vai e libera aquela palavra, e ela chama os serviçais e ela diz: façais tudo que ele vos ordenar. Eu fico imaginando, amados, se aqueles homens que estavam ali, aqueles serviçais, não obedecessem. Sabe por que que eles obedeceram? Porque eles sabiam qual era o propósito deles estarem ali. Eles sabiam qual era a movimentação deles ali. Eles eram serviçais. E como serviçais, eles só precisavam obedecer. Eu e você precisamos entender nesses dias que nós temos uma função no corpo. E nós não precisamos criar nada, inventar nada. Nós só precisamos servir o corpo. Nós só precisamos obedecer o corpo. Não faça nada que ele não vos mandar. Esse é o maior segredo de você ter sucesso. Esse é o maior segredo de você ter êxito no teu chamado, de você ter êxito na tua casa, na tua família. Não invente nada. Só faça aquilo que ele te ordenar. Esteja alinhada com o seu chamado. Esteja alinhada com o teu propósito. Oh, aleluia! Eles sabiam o porquê que eles estavam ali. Peça para o Senhor abrir nesse dia uma janela sobre você. E que essa janela traga luz, traga discernimento, traga revelação. Para você entender qual é o seu propósito. Para você entender qual é a sua movimentação nesse tempo. E ouça a voz dele. Essa janela vai fazer você ouvir a voz dele. E obedeça, obedeça. Só faça aquilo que ele vos ordenar. Aleluia! Então Jesus, ele dá uma ordem. Aleluia! Amados, Jesus vai e pede algo que não fazia sentido. Eu tenho falado isso. Você não precisa entender. Não precisa fazer sentido para você. A maioria das coisas que Deus vai nos pedir, talvez no momento não vai fazer sentido, talvez no momento nós não vamos compreender, mas obedeça, obedeça. O Senhor está falando conosco nesses dias. Não precisa fazer sentido, você só precisa obedecer a voz. Obedeça a voz do Senhor, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, que nós somos a geração que vai ouvir, a geração que vai obedecer. Lá em Malaquias diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor,
o Senhor vai enviar a unção do profeta Elias. E essa unção vai converter o coração dos pais ao coração dos filhos. Amados, que unção é essa? Qual é a unção do profeta Elias? Elias obedeceu. E por obedecer, Jezabel queria cortar a cabeça dele. Elias vai parar lá numa caverna. E ele está lá dentro da caverna. E a palavra de Deus diz que Deus vem e começa a se manifestar a ele. Deus se manifesta no vento. Deus se manifesta numa brisa suave. Deus se manifesta de várias maneiras. Mas só teve uma forma que Deus se manifestou. Que o profeta ouviu a voz de Deus e obedeceu. A Bíblia diz que quando ele ouviu a voz, ele saiu para fora. Aleluia. Eu quero dizer para você que essa unção do profeta Elias que está vindo sobre a terra nesses dias é a unção de ouvir a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor. Eu profetizo, eu libero sobre a sua vida. Eu libero sobre a sua casa, eu libero sobre a sua descendência. Eu libero sobre você, sobre o seu chamado. A unção do profeta Elias, a unção de ouvir. Nós seremos a geração que vai ouvir a voz do Senhor e a geração que vai obedecer. Ainda que não faça sentido, obedeça. Obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor. Oh, aleluia! Só alguém que ouve e obedece está apto para preparar o caminho do Senhor. Só alguém que ouve e obedece, aleluia, está apto para abrir a boca e declarar e ter autoridade. Amados, sabe por que João Batista tinha autoridade? Quem era João Batista? Quando perguntaram para João Batista, quem é você? Qual foi a resposta dele? Eu sou apenas uma voz. Quando Malaquias diz que a unção viria antes do dia do Senhor, está apontando para João Batista. João Batista estava preparando o caminho do Senhor. Então, sobre a vida de João Batista, havia a unção do profeta Elias, a unção de ouvir. Você só pode reproduzir aquilo que você ouve. O Brasil, durante muito tempo, eu vou falar do Brasil, porque nós estamos no Brasil. O Brasil se moveu durante muito tempo. Se moveu através de milagres, de maravilha. Nós provamos milagres, nós provamos maravilhas. Porém, amados, muitos foram só um eco nessa nação. Enquanto você for só um eco, você não vai ver a glória do Senhor se manifestar. Mas Deus está nos chamando nesses dias para nós não sermos somente um eco. Deus está levantando nesses dias vozes proféticas. Deus está levantando uma geração profética, uma geração que vai abrir a sua voz e vai ser ouvida, porque é uma geração que tem autoridade, porque é uma geração que está ouvindo e obedecendo. A obediência te levará a novos níveis de autoridade. Que se levantem os profetas, que se levante uma geração profética, uma geração que ouve a voz e que obedece. Aleluia! Você está disposto a viver o todo? Então entregue o tudo. Se você quer viver o todo, entregue tudo. Aleluia! Amados, Jesus andava em obediência. Jesus, a Bíblia diz que Jesus só fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Aleluia! Jesus não inventava nada. Jesus não criava nada. Jesus, aleluia, ele só fazia aquilo que o Pai estava fazendo. Jesus só reproduzia aquilo que ele estava vendo nos céus. Aleluia! Por isso ele está abrindo janelas de
de oportunidades sobre a nação brasileira. Eu profetizo, profetizem comigo, levante suas mãos. Senhor, nós profetizamos que o Senhor está levantando no Rio Grande do Sul uma geração profética. O Senhor está levantando no Rio Grande do Sul uma geração que vai se mover na unção do profeta Elias, uma unção que ouve a voz, que ouve e obedece. Oh, Xerede Cantaramanai, nós profetizamos que o Senhor está abrindo uma janela sobre o Rio Grande do Sul, uma janela de oportunidades. O Senhor está dando para o Rio Grande do Sul uma nova oportunidade. O Senhor está restaurando o odre no Rio Grande do Sul e vai vir um vinho novo. O Senhor vai derramar sobre o Sul um vinho novo. O Senhor vai derramar de norte a sul um vinho novo sobre essa nação. E vai se cumprir cada promessa que foi proferida pela boca do Senhor sobre a nação brasileira. Nós profetizamos sobre você, Brasil. Nós profetizamos que você não será, você é um celeiro de missionários. Você é um celeiro de homens e mulheres de Deus que entenderam o ID. Nós fazemos parte da grande comissão. Nós fazemos parte dessa grande comissão. Eu profetizo que o Senhor vai enviar você. O Senhor vai enviar a tua descendência. Aleluia! E nós vamos proclamar o dia aceitável do Senhor. Aleluia! Amados, dom não tem a ver com autoridade. Você pode se mover nos dons. Você pode profetizar. Você pode orar e os enfermos serem curados. Você pode fazer descer fogo do céu. Deixa eu falar para você. A palavra do Senhor nos diz que naquele dia muitos vão chegar diante dele. E muitos vão dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei. Senhor, no teu nome eu orei. E o paralítico andou. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Aleluia! O que nos dá autoridade não são os nossos feitos, não são os nossos dons. O que nos dá autoridade, meu amado e minha amada, é a obediência. Por isso Deus está aumentando nesses dias o nível da nossa obediência. E Ele vai pedir para você coisas que vai te custar tudo. Ele vai pedir coisas para você que você não vai entender. Mas obedecer não tem a ver com entender. Obedeça. Oh, aleluia. Por isso nós somos a geração que vai ouvir. A geração que vai ouvir. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele mesmo declarou para Maria: Maria, não é chegado o meu tempo. Aqui nesse tempo, Cronos, ainda não é o meu tempo. Ainda não é tempo de eu começar a me movimentar. Porém, aleluia, Jesus transcendeu o tempo. E Ele transformou aquilo que era água em vinho. Ei, eu profetizo sobre a sua vida. A graça vai transcender o tempo. A graça vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu profetizo que Ele está abrindo uma janela sobre você. Uma janela de novas oportunidades. Se arrependa. Se arrependa. Confesse os seus pecados. Se arrependa como indivíduo. Se arrependa no coletivo como nação. Oh, Xerede Cantaramanai, aleluia! Oh, Senhor, abre sobre nós essa janela de oportunidade. Nós queremos discernir, nós queremos te ver, nós queremos te ouvir. Eu profetizo que nós somos a geração que vai ouvir a voz e vai obedecer. Hey, Xerede Cantaramanai, aleluia! Jesus obedecia. Jesus só fazia o que o Pai fazia. Por isso Jesus transcendeu o tempo. Ele transcendeu o tempo. Ele trouxe à existência o que aconteceria lá na frente.
para o agora. Jesus acessou o Kairos de Deus. Ele saiu do tempo Cronos. Deus está falando comigo e com você. Ei, eu estou abrindo uma janela de oportunidade. Acesse os céus nesse dia. Toque os céus nesses dias. Deus está transcendendo o tempo na tua vida. Deus está vindo com uma unção de velocidade. E o combustível dessa velocidade é a obediência. Obedeça. Obedeça. Oh, aleluia. Aleluia. Alguém escreve aí para mim, por favor, essa frase. Deus está vindo nesses dias com uma unção de velocidade e o combustível é a obediência. Aleluia! Aleluia! Maria entendeu e obedeceu e ela liberou uma palavra profética. Maria foi o ventre profético que preparou aquele ambiente para o milagre. Deus está nos levando nesses dias, lá para Mateus 6,6, lá para o secreto, lá para o lugar da intimidade. É lá que Ele vai gerar em você os seus propósitos. É lá que Ele vai gerar em você, aleluia, as coisas que estão por vir. Glória a Deus. Ei, xerede cantaramanai, chore me cantarai. Eu profetizo que o Senhor está tocando você nesse dia e Ele está tirando toda a esterilidade, áreas da sua vida que não rompiam, áreas da sua vida que você estava estéril. Ele está fecundando você nesse dia. Ele está trazendo vinho novo sobre você. Por isso Ele está restaurando o teu odre. Ele está alinhando a tua casa. Ele está colocando tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem de norte a sul dessa nação. Nós profetizamos que o Senhor está derrubando púlpitos nesses dias. Oh, o Senhor está trazendo a tua igreja para a mesa, para o lugar da intimidade, para o lugar, Senhor, da comunhão. Aleluia. A mesma unção que veio sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles caminharam um caminho inteiro e não perceberam que era Jesus. Quantas vezes, amados, nós estamos caminhando com Jesus e nós não percebemos que é Ele. Mas há um propósito de Ele estar nos trazendo de volta para a mesa. Quando Jesus chega naquela aldeia e Ele entra naquela casa e Ele chega naquela mesa, e a Bíblia diz que quando Jesus pega aquele pão e Ele parte aquele pão, os olhos dos discípulos se abrem naquele momento. Sabe o que fez os olhos dos discípulos se abrirem? Eles estavam cansados, eles estavam com fome. Jesus podia ter pego o pão, ter partido e ter comido e depois dado para eles. Mas Jesus primeiro repartiu o pão e deu para eles. Jesus estava ensinando eles uma coisa. Jesus estava dizendo: quem quiser ser o maior, seja o menor. O maior nível de autoridade é o serviço. Sirva. Amados, eu creio que todos aqui sabem, Deus nos levou para ficar 4 meses na Europa. E quando nós chegamos na Europa, amados, lá não tinha o título de pastora e pastor. Lá eu não era conhecida, lá eu não era uma pregadora, lá eu não era ninguém, humanamente falando. O Senhor nos levou para aquela nação para nos ensinar uma coisa: que o maior nível de liderança, que o maior nível de autoridade é o serviço, é servir. Entenda, Jesus entendia isso. Jesus não pegou o pão para comer, Ele pegou o pão, partiu e entregou para os discípulos e os olhos deles se abriram, porque só alguém que entendeu o maior nível de liderança pode servir. Aleluia! Pode servir, amados. Jesus estava dizendo: eu me deixo ser partido e me reparto por vós. Você está disposto a ser partido e repartido por muitos? Você está disposto a se deixar ser repartido? Você está disposto a entregar tudo nesses dias? Você está disposto a obedecer para viver a plenitude do Senhor?
Aleluia. Eu libero essa palavra, Senhor. Nós somos a geração que mais vai ouvir e obedecer a voz do Senhor, Pai. Eu profetizo isso, eu libero isso nesse dia. O Senhor está tirando muitos homens e muitas mulheres dos púlpitos. E o Senhor está nos trazendo para a mesa. Porque o Senhor está abrindo os nossos olhos para que nós venhamos compreender verdadeiramente o que é liderar. Liderar é servir. O Senhor está nos alinhando com um propósito eterno. Porque o Senhor está nos levantando com um nível maior de autoridade. Aleluia! Oh! Ei, xerede cantaramanai. Levante suas mãos. Clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar. Eu profetizo que Ele não vai dar descanso aos nossos olhos. Até que nós venhamos clamar, clamar, clamar e Ele venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Declara isso. Levante as suas mãos. Oh, adore Ele, adore, adore aquele que vive e reina para sempre. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Aleluia. Deus está mudando os nossos valores nesses dias. Ele está nos levando a valorizar o que Ele valoriza, a amar o que Ele ama. Aleluia. Então aqueles homens encheram aquelas talhas de água e chamaram o mestre Sala. E quando o mestre chegou e ele provou aquele vinho, ele disse: uau, como assim? Todo mundo sempre serve primeiro o melhor vinho. E quando as pessoas já estão embriagadas, é servido o vinho de qualidade inferior. Aleluia! Mas vocês serviram primeiro o vinho de qualidade inferior e agora vocês serviram o melhor vinho. Aleluia! Deixa eu falar para você uma coisa. Jesus, Ele transcendeu. Aleluia! Ele transcendeu com uma coisa. Você sabe que o vinho, quanto mais velho, melhor é a qualidade dele. Mas Jesus, Ele transcendeu o tempo e Ele transformou a água em vinho. Glória a Deus. Jesus, Ele trouxe o profético, ele entendeu, ele discerniu aquilo que os céus estavam falando. Maria abriu com uma palavra uma janela de oportunidade. E Jesus, Ele entendeu aquela janela de oportunidade. E Ele transcendeu com a barreira do tempo, do espaço, da física, de tudo. E Ele transformou água em vinho. E a palavra diz que foi o melhor vinho. Eu quero profetizar nesse dia que o Senhor está abrindo essa janela de oportunidade sobre a sua casa. E você vai provar o melhor vinho. Eu libero essa verdade sobre a sua vida. Eu libero essa verdade. Você é a geração que vai ouvir a voz e que vai se mover em obediência. Eu libero sobre você, você que entrou agora, eu libero toda a unção que está sendo liberada dos céus nesse dia, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre os seus projetos. E você vai viver a plenitude dos céus.
Eu profetizo que Deus nesses dias, Ele vai transcender com o tempo Cronos. E você vai viver o Kairos de Deus. Você vai viver o Aivon de Deus, a eternidade. Eu libero sobre você essa palavra, em nome de Jesus. Aleluia. E agora eu quero convidar você para nós orarmos. Pai, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa live. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada por essas liberações. Nós tomamos posse nesse dia de toda palavra que foi liberada aqui, Senhor. Nós tomamos posse que o Senhor está abrindo essa janela de oportunidade sobre as nossas vidas. Eu profetizo, Pai, em nome de Jesus, que está vindo uma unção de velocidade sobre a sua igreja. E essa unção de velocidade, Senhor, ela vai ser alimentada pelo combustível da obediência. Eu profetizo que nós iremos ouvir e obedecer a voz do Senhor. Eu profetizo que nós iremos nos mover nessa velocidade, nesse entendimento. E essa janela está falando de discernimento, está falando de luz, está falando, Deus, de compreender. Então eu profetizo sobre a sua vida. Deus está abrindo essa janela de discernimento. O discernimento, ele também faz uma coisa, ele separa. E eu profetizo que Deus, Ele está separando na sua vida aquilo que é santo daquilo que é profano. Eu profetizo um tempo de santidade na sua vida, um tempo de santidade na sua casa. Eu libero essa palavra em nome de Jesus. E eu profetizo que você vai ouvir a voz e você vai obedecer a voz, e isso vai te levar para níveis maiores de autoridade. Em nome de Jesus. Acabou a água. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe aí, meu amado. Recebe aí, minha amada. Aleluia. Levante suas mãos e agradeça ao Senhor. Deixa o Senhor tocar você. Deixa o Senhor te envolver nesse dia. Aleluia. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Esse é um tempo de intimidade. Esse é um tempo de buscar o Senhor como nunca buscamos. Aleluia. Se você foi abençoado por essa palavra, aleluia. Amados, eu não sei o que foi a live de hoje, essa live de ontem e essa live de hoje. Meu Deus, eu tinha que me segurar aqui, porque parecia que eu ia voar. Aleluia. Eu creio que foram muitas liberações. Tome posse de cada liberação, tome posse. Profetize sobre a sua vida, continue profetizando sobre o Rio Grande do Sul. Continue profetizando sobre essa nação. Eu profetizo um vinho novo. Eu sei que vai vir um vinho novo. Aleluia. Eu profetizo que Deus está transcendendo na sua vida com a barreira do tempo. E você vai viver o Kairos de Deus. Amém? Se você foi abençoado, eu vou salvar essa live lá no meu Instagram. Vai lá, curte, comenta, envia para alguém, marca alguém lá. Essa palavra é uma palavra que ela precisa ser proferida nos 4 cantos dessa nação. Amém? Deus abençoe grandemente vocês. Lembrem de orar pela pastora Patrícia e pelo pastor Ney. Nós somos carentes das vossas orações. Deus abençoe, amados. Amém. Em nome de Jesus.